Bom, colegas da Rede Municipal de Canoas, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um Café na Janela. Esse é o nosso 20º Café na Janela, né? Num projeto aí de formação docente via site, via canal de YouTube, que iniciou lá no nosso período pandêmico. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a temática vem ao encontro, na verdade, de algo que a gente vem sim se debruçando desde a pandemia, que é a nossa saúde mental na escola. Que a Escola de Formação está dividindo essa organização com a unidade do Tempo de Cuidar, que está aqui a nossa coordenadora desse programa, né, de excelência dentro da nossa rede municipal, que é o programa Tempo de Cuidar, coordenado pela minha colega Graziele Fernandes. Seja bem-vinda, Grazi, eu vou passar para vocês só para a sua acolhida inicial, e aí depois a gente passa para as convidadas. Obrigada, Juliane. Primeiro, gostaria de agradecer a presença dessas meninas maravilhosas lá da Universidade Federal de Santa Maria, a Ana Cláudia, a Helenise e a Pamela, que vão falar para a gente sobre um tema de extrema importância, que é a saúde mental na escola. Então, a nossa unidade de gestão do cuidado, através do programa Tempo de Cuidar, tem desenvolvido algumas ações dentro, né, da nossa Secretaria Municipal de Educação. Dentre elas, nós, ainda que estejamos no final do ano, nós gostaríamos de dar mais atenção, né, para as questões de promoção de saúde mental. E eu tenho certeza que as meninas, essas pesquisadoras, têm muito a contribuir com a gente. Então, muito obrigada e esperamos que todos e todas aproveitem este Café na Janela. Com certeza, Grazi, obrigada. Então, né, gurias, a Grazi já anunciou aí as nossas convidadas, né, que vão falar um pouco dessa temática tão importante para nós, professores, né? A primeira fala vai ser da psicóloga Helenise Abreu Coelho. Na sequência, a gente vai escutar a Ana Cláudia Pinto da Silva e, para finalizar, Pamela Schultz-Dansman, que eu acho que eu acertei o nome dela. Então, gurias, bem-vindas e muito obrigada, enfim, por vocês compartilharem conosco, né, um pouco do cotidiano de pesquisa de vocês, os dados de vocês aqui com a Rede Municipal de Canoas. Sejam bem-vindas. Então, Juliane, eu agradeço. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Helenise, vou iniciar então essa nossa conversa de hoje. Me apresentando para vocês me conhecerem, então, né? Eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, eu também sou docente do curso de psicologia da Urcamp e atuo como psicóloga organizacional no Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete. Então, sou alegretense. Eu sempre tive muito interesse, gosto muito de pesquisas na área da questão da saúde e do adoecimento no trabalho. Toda a minha trajetória acadêmica, na verdade, ela foi desenvolvida nessa área com a interface com a psicologia escolar, que é uma outra área que eu tenho um grande carinho. Gosto muito dessa temática, gosto muito de trabalhar com professores e vou iniciar então essa conversa com vocês. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar como promover a saúde mental na escola, é bem importante da gente trazer, né, o que é o conceito de saúde mental, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar a sua contribuição para a sua comunidade. O que esse conceito nos traz? Ele nos traz, então, que a saúde mental, ela vai muito além da ausência de doenças. Ela diz também sobre o quanto o indivíduo consegue desenvolver as suas capacidades, consegue lidar com os desafios do cotidiano, consegue lidar com os estresses da vida e trabalha de forma produtiva, tá? Partindo disso, a gente traz o conceito de saúde mental para a questão da docência, né? Por que a saúde mental é tão falada quando a gente se refere aos professores, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de saúde mental no trabalho, né? Então, a saúde mental no trabalho docente. A categoria docente, ela é uma das categorias que é mais expostas ao estresse e adoecimento no trabalho. Esses são dados mundiais, tá? Então, os professores ficam apenas atrás dos profissionais da saúde. E por quê, né, gente? Os maiores índices de afastamento na docência, eles vêm muito em razão do adoecimento psíquico. A gente tem, né, diversas doenças físicas também, por exemplo, questões de transtornos do sono, a gente tem
as alergias, a gente tem as questões da LER-DOR pela postura, pelo muito tempo de pé, pela questão do quadro, mas os maiores índices de afastamento, eles são por conta do adoecimento psíquico, tá? E aí entram doenças como ansiedade, depressão, o estresse e a síndrome de burnout, que é uma doença ocupacional, então causada por questões de trabalho. Essa é uma síndrome que também acomete, em sua maioria, professores, né? Pessoas que têm um contato direto com outras pessoas. Profissões que são essencialmente relacionais, vamos dizer assim. E a que estão associados esses riscos psicossociais na categoria docente? Né? Por que esses professores eles são tão expostos a esses riscos? Bem, 3 fatores principais que a gente destaca. A natureza da função, como eu havia falado anteriormente, por ser uma função, então, que tem um componente afetivo relacional muito forte, e isso exige, né, um investimento emocional. E é o contexto institucional e social, que se refere a quê? A todo o contexto de precarização do trabalho, a questão da falta de um reconhecimento social, a questão da falta de perspectiva de carreira, da remuneração. Então, tudo isso são fatores que vêm interferindo e que acabam também, somados a todo o estresse do dia a dia, somados à questão, né, da relação com os alunos. A gente tem hoje também a questão da violência na escola. Então, tudo isso são fatores que acabam tornando esses profissionais predispostos a desenvolverem esse adoecimento psíquico. E aí, pessoal, a gente teve o agravante da pandemia da Covid, né? E por que o agravante da pandemia da Covid? Eu posso destacar aqui vários aspectos. Então, a questão do teletrabalho compulsório, né? Ninguém estava preparado para aquele contexto. Foi muito rápido, foi de uma hora para outra. Em algumas redes não tiveram um suporte instrucional necessário, né? Então, foi toda uma readaptação de vida pessoal e de vida profissional. A gente teve modificações na prática pedagógica, porque eu dar uma aula frente a frente, presencial, e eu dar uma aula pelo computador é muito diferente, a didática que precisa ser utilizada é diferente. Houve uma necessidade de uma adaptação do currículo, dos conteúdos, do calendário, mas isso nem em todas as redes veio acompanhado também de uma redução, né, de metas de aprendizagem, dos componentes que precisariam atingir em cada tempo, embora professores e alunos e familiares estivessem passando por essa adaptação. A gente teve também uma questão de uma disponibilidade irrestrita, porque a partir disso começam a se formar diversos grupos de WhatsApp, acaba que os familiares começam a chamar toda hora, né? Os próprios professores se sentem nessa responsabilidade de estar disponíveis toda hora para dar esse apoio. Então, tudo isso foram fatores que acabaram gerando um estresse. A gente teve também, a gente pode falar também de algumas questões de conflito trabalho-família, porque o trabalho invadiu o ambiente da nossa casa e os limites acabaram ficando, se perdendo, né? Então, eu estou aqui dando aula e o filho está ali no quarto assistindo aula e o outro está ali no outro computador desenvolvendo o trabalho. Então, tudo isso acabou se confundindo, né? Houveram relatos, e tanto na literatura quanto nas experiências que a gente teve durante esse período com professores, né? Dos pais assistirem às aulas, e isso também gera um pouco de uma certa comprometimento na autonomia, porque daqui a pouco, mas eu não aprendi desse jeito, mas na minha época não era assim. Então, tudo isso foram fatores que a gente pode falar que são agravantes, né, para todo esse contexto de adversidades e de precarização de um ensino que os professores já vinham lidando, tá? E aí, dentro disso, foi que eu desenvolvi o meu estudo. Vou trazer um pouquinho para vocês a respeito da minha pesquisa de dissertação, tá? Que se intitula, então, Características do Teletrabalho e Síndrome de Burnout em Professores de Educação Básica durante a Pandemia. E ela teve como objetivo justamente avaliar a relação entre as características do trabalho, então, daquele teletrabalho compulsório que estava sendo desenvolvido naquele contexto, com o desenvolvimento da síndrome de burnout, tá? Ela teve ela abrangeu professores de todo o Rio Grande do Sul, porque foi realizada de maneira online, tá bem?
Quem que foram os participantes, então? Trazendo para vocês de maneira bem rápida, assim, alguns dos principais resultados, mas para vocês entenderem, tá? Então, participaram 304 professores que atuam nas redes de educação pública e privada do Rio Grande do Sul, né? Em sua maioria mulheres, então 87,4 foram mulheres com idades entre 21 e 70 anos, uma média mais ou menos de 42 anos. Mais da metade delas casadas e com filhos, tá? Essa questão de serem mulheres a gente já tem na literatura, né? A docência ela é tradicionalmente feminina, né? 67,1% então trabalhava de 30 a 40 horas semanais, mais da metade também atuava na área do ensino fundamental e 5,3% possuíam remuneração mensal de 2 a 4 salários mínimos. 55,3% estava em teletrabalho desde o início da pandemia e 64,8% recebeu algum tipo de capacitação. Então, a gente teve aí também uma porcentagem de professores que não receberam capacitação para desenvolver esse trabalho, tá? Quais que foram os principais resultados, assim? O que eu encontrei, né? Então, os docentes que possuíam algum diagnóstico de transtornos mentais, então de depressão, de ansiedade, estresse, tiveram scores mais elevados em relação ao desenvolvimento do burnout. Então, eu tinha um instrumento que avaliava alguns indicativos, né, do desenvolvimento da síndrome de burnout, e esses docentes que já possuíam algum diagnóstico acabaram tendo scores mais elevados nesses instrumentos. Então, ou seja, acabaram indicando mais sintomatologias relacionadas ao burnout. Docentes que eram solteiros, sem filhos e do gênero feminino tiveram os maiores níveis também, né? Isso a literatura também já nos traz, até porque a questão, né, de não ter família, então solteiro, não ter filhos, acaba fazendo com que toda essa energia ela seja mais voltada ao trabalho, e isso acaba também, por outro lado, gerando um pouco mais de estresse. Os docentes de ensino fundamental e médio tiveram níveis mais elevados de burnout em relação aos que atuam na educação infantil. O desenvolvimento do burnout na pandemia, né, isso encontrado pelo meu estudo, então, esteve mais associado às questões da organização do trabalho do que aspectos relacionais em si. O que isso quer dizer? Esteve muito mais, embora o burnout ele seja uma síndrome, né, ocupacional, uma doença ocupacional extremamente relacional, porque ele só se dá em profissões onde se tem uma relação direta com outras pessoas. O que a gente percebeu na pandemia? Que na pandemia ele esteve muito mais associado a toda essa questão dessa readaptação, desse teletrabalho compulsório, de todas as questões que se impuseram e que surgiram relacionadas ao trabalho nesse contexto, do que efetivamente aos aspectos relacionais, porque um resultado extremamente interessante que apareceu foi que os professores, eles evidenciaram que o suporte social percebido dos colegas foi um fator que foi de proteção ao desenvolvimento do burnout. Ou seja, os momentos em que se reuniam, em que conseguiam trocar alguma ideia, em que conseguiam conversar, em que conseguiam de alguma maneira se acolher, foram momentos em que eles perceberam que isso ajudava, né, a lidar com as características desse contexto. E é bem importante eu frisar aqui que a gente está falando de uma pesquisa que foi realizada em um contexto de pandemia, né? Então, sob esse teletrabalho compulsório. A gente não pode generalizar esse resultado para outros contextos, tá? E aí, gente, a gente vem, então, né, com algumas estratégias de intervenção de promoção da saúde mental docente. E aí eu vou falar também um pouquinho de maneira bem rápida sobre um projeto de extensão que a gente desenvolveu com professores, junto com a minha dissertação. Então, enquanto estava rolando a minha pesquisa, a gente desenvolveu um projeto de extensão, né, que inicialmente ele começou de maneira online, depois a gente conseguiu fazer alguns encontros presenciais, e esse projeto ele tinha, então, o objetivo de realizar ações interventivas nas escolas, com foco na promoção da saúde mental dos professores. Ele buscava oferecer, então, aos docentes um espaço de acolhimento, de escuta, oportunizar, né, o compartilhamento de experiências e auxiliar os professores, então, em relação aos impactos da pandemia na saúde mental, tá? Como é que esse projeto ele foi desenvolvido? Então, participaram 4 escolas de educação básica do município de Santa Maria, né? 3 públicas e uma privada, tá? Essas intervenções, elas foram no formato de roda de conversa. Então, elas aconteceram, elas tinham uma duração de 1 hora e 30 minutos, mais ou menos.
Inicialmente, a gente começou fazendo de maneira online, porque nós estávamos em um contexto de pandemia e as aulas estavam, então, né, de maneira remota. E depois a gente conseguiu, quando começou depois que teve toda a questão da vacinação e o calendário o calendário escolar, né, foi sendo retomado presencialmente, a gente conseguiu ter alguns encontros em algumas escolas. Então, rapidamente, assim, o que a gente fazia? Eram encontros em que a gente sempre levava alguma atividade de abertura, alguma questão, né, alguma questão disparadora, e nesses encontros a ideia era que os professores pudessem falar sobre o que eles estavam vivenciando, sobre como é que estava sendo aquele contexto. Era bem promover um espaço de acolhimento, de compartilhamento de experiências mesmo. Porque uma das questões que apareceu muito também, enquanto a gente desenvolvia o estudo, era que os professores falaram que naquele período eles tinham muita reunião pedagógica, eles tinham muita reunião para falar de plataforma, de como é que. De material, e pouco tiveram momentos em que foram escutados sobre como estavam vivenciando aquele período. Então, esse projeto de extensão ele veio justamente com esse intuito. Então, nesses encontros, a gente levava algumas questões disparadoras, né? E a ideia era que os professores pudessem realmente compartilhar suas experiências. Aqui a gente trouxe até no slide o exemplo de uma atividade que a gente fez já quando a gente retornou ao contexto presencial, né? Que foi uma dinâmica em que a gente levou um texto. O texto se intitula Sob a Sombra das Árvores. E nesse texto tinham vários tipos, se descreviam vários tipos de árvores e com várias características. E eram características, na verdade, humanas, tanto positivas quanto negativas. E aí a gente distribuiu um para cada um, né, nesse momento, e pediu que eles dissessem qual era que eles mais se identificavam e a que eles menos se identificavam. Depois disso, a gente fez uma conversa geral e aquilo que mais apareceu, tudo aquilo que tinha de positivo, tudo aquilo que tinha de valores, a gente construiu uma árvore, né? Pensando na raiz, o que dava sustentação para aquele grupo, o que eles precisavam, que era essencial para que eles desenvolvessem um bom trabalho em equipe. E construindo a árvore, então, colocando algumas palavras que constituíam valores do que eles entendiam que era importante nessa retomada do contexto presencial. Depois essa árvore a ideia era que ela pudesse ficar visível em algum lugar da escola, na sala dos professores, enfim, que fosse de circulação de todos, para que eles sempre pudessem retomar quais são esses valores e como é que foi esse momento. Esse é um exemplo de uma das atividades que a gente levou, mas as rodas elas tiveram então esse intuito de que a gente pudesse promover um espaço de acolhimento e de escuta, né? E acabava se tornando um processo de promoção da saúde mental, porque quando a gente fala, quando a gente compartilha, as coisas se tornam um pouco mais leves e a gente percebe que a gente também consegue lidar de uma maneira melhor. A gente teve depois, então, uma extensão desse projeto, e aí eu vou passar para a Ana, que vai conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Olá, me chamo Ana Cláudia, sou psicóloga e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria. Sou graduanda também no Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional, o PEG, e especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pela Cognitivo EAD. Sou mestre em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria e atualmente sou pesquisadora nas áreas que envolvem a adolescência, os estilos parentais, o clima familiar e o clima escolar. Deixo aqui o meu contato de e-mail e também o meu contato telefônico. A partir da explanação realizada pela Helenise, houve a ampliação do projeto de extensão, atualmente intitulado Psicologia Escolar e Educacional nas Escolas de Educação Básica, Diagnóstico e Intervenções Institucionais, o PED, coordenado pelo Núcleo de Estudos em Contexto de Desenvolvimento Humano, Família e Escola, NEDEF, no qual tem por objetivo realizar ações interventivas nas escolas, por meio do diagnóstico institucional e também do mapeamento das necessidades escolares. A partir disso, se propõe, então, realizar intervenções com crianças, adolescentes, professores já mencionados pela Helenise, famílias e equipe pedagógica. As escolas atendidas estão localizadas na cidade de Santa Maria, sendo elas uma escola privada, uma escola do campo e 3 escolas públicas, 2 municipais e uma estadual.
Então, a partir desse mapeamento das necessidades escolares, o projeto de extensão vem desenvolvendo ações interventivas com crianças e adolescentes. Então, o nosso trabalho é o foco nas emoções, uma das temáticas enfocadas, então, pelo projeto. Mas, afinal, o que são as emoções? São respostas do corpo a estímulos externos, que envolvem experiências pessoais e comportamentais, assim como experiências fisiológicas, gerando um sentimento, né, de prazer ou de descontentamento. É importante salientar que nenhuma emoção é considerada boa ou ruim, positiva ou negativa, mas elas ocupam funções essenciais para a sobrevivência da nossa espécie e possuem funções distintas. A literatura apresenta 6 emoções básicas, tais como a alegria, o medo, a surpresa, a tristeza, o nojo e a raiva. Então, é importante a nomeação das emoções para posteriormente o reconhecimento de como essas emoções são expressas. A alegria, então, é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, de júbilo, de satisfação e exaltação. Nas pessoas, costuma ser expressa por meio de sorrisos. Já o medo, ele é despertado frente a um evento causado pelo ambiente ou por outra pessoa, e que é avaliado como ameaçador, gerando uma interpretação de incerteza ou de falta de controle em relação ao que pode vir a ocorrer, tipicamente resultando numa resposta de fuga ou esquiva que objetiva colocar o indivíduo de volta à sua segurança. A surpresa, ela é gerada por eventos inesperados. Essa emoção tende a ser breve, durando apenas alguns segundos. Então, a surpresa, ela pode estar relacionada com a alegria ou até mesmo com a tristeza. A tristeza, ela surge quando há perda de algo ou alguém considerado de valor, gerando sensação de abandono, sendo as manifestações mais frequentes o choro, o afastamento e o silêncio. Já o nojo é chamado de aversão. Ele é eliciado por objetos considerados repulsivos ou indesejáveis, com a tendência subsequente de expulsão ou remoção de tais objetos. E por fim, a raiva pode ser definida como uma grande irritação ou aversão a alguém ou a algo, que pode desencadear a pretensão de causar danos a esse alguém. Então, a partir da nomeação e do reconhecimento das emoções, é possível realizar trabalhos, atividades interventivas em sala de aula. O nosso projeto vem desenvolvendo algumas atividades como expressões faciais, termômetro das emoções e ônibus das emoções. Salienta-se a importância da validação das emoções, assim como o ensinamento das emoções para as crianças e também ensinar as crianças a validar as emoções dos seus colegas. Então, as expressões faciais como forma de reconhecimento das emoções. É uma atividade que pode ser realizada em sala de aula, no qual, então, uma criança poderá expressar a sua emoção e o restante da turma poderá reconhecer qual é essa emoção. Já o termômetro das emoções é um recurso educativo que pode ser utilizado pelos professores para ensinar as crianças a identificar, a medir e a regular as suas emoções e seus sentimentos. Então, essa atividade também pode ser utilizada em sala de aula, no qual cada criança construirá o seu termômetro das emoções, vão conseguir identificar a sua emoção e também, identificar qual nível, está a sua emoção para posteriormente buscar a regulação emocional. E por fim, o ônibus das emoções foi uma atividade adaptada pelo nosso núcleo, pelo NEDEF,
no qual na primeira coluna encontram-se as emoções, na segunda, quando a criança consegue usar aquela emoção, né, seja ela na escola ou no contexto familiar, e quando ela não consegue usar. Isso ela está sinalizando que ela necessita de auxílio. Quanto à regulação emocional, então, como que a gente entende a regulação emocional? É a capacidade de, uma vez ativada determinada emoção em nós, em menor ou maior intensidade, conseguirmos retornar ao nosso estado de bem-estar inicial. Isso acontece quando compreendemos as emoções e reagimos emocionalmente de forma adequada a cada situação. Quando falamos em desenvolvimento infantil, é de extrema importância que os adultos possam auxiliar as crianças quanto à regulação emocional. Algumas indicações de livros, então, que poderão ser utilizados em sala de aula quando a gente fala em emoções, em regulação emocional. As referências. Olá, então, me chamo Pamela Dansman, sou psicóloga atualmente e trabalho diretamente com crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo, sou mestranda em psicologia, então, pelo programa de pós-graduação da UFSM e realizo, então, especialização em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. Pesquiso atualmente as áreas da infância, adolescência e clima escolar. E eu vou conversar um pouquinho com vocês, então, a respeito da compreensão dos sentimentos na adolescência, né? Nesse período do desenvolvimento, onde ocorrem diversas mudanças sociais, físicas, emocionais e comportamentais, e que por vezes não se fala das emoções, e é extremamente importante a gente conversar também sobre emoções na adolescência. Bom, então, por que muitas vezes, de certa forma, não se fala das emoções na adolescência ou não se fala de emoções na vida adulta, né? Muitas vezes o que a gente escuta é muito mais uma psicoeducação, que é um termo utilizado, então, da terapia cognitivo-comportamental referente a explicar sobre, a ensinar sobre na infância necessariamente do que na adolescência e na vida adulta. E por vezes nós vemos diversas pessoas adultas e adolescentes que também não sabem manejar com algumas emoções, a se autorregular em alguns momentos. Então é importante se falar das emoções em todas as fases do desenvolvimento, inclusive na adolescência, por ser um período onde ele é característico e vai ocorrer diversas mudanças comportamentais. O adolescente ele vai buscar também automaticamente, vai ter um afastamento dos pais, isso também pode acabar gerando alguns conflitos com os pais, vai ter uma certa aproximação dos pares, e enfim, são vários momentos, existe uma mudança também do corpo, onde é importante, então, a gente falar e conversar sobre emoções que podem ser muito complexas para esses adolescentes lidarem nesse momento importante, né? Então, é fundamental ensinar esses adolescentes a compreensão e o gerenciamento das emoções para esse desenvolvimento saudável e equilibrado, né? Das emoções, tanto no contexto escolar, né? Quanto também no contexto de casa. Bom, mas como a gente pode, né? Como podemos ajudar o adolescente a compreender, então, as suas emoções? Um ponto bastante importante, né, que já foi mencionado pela minha colega Ana Cláudia, é a nomeação e identificação dos sentimentos, das emoções. Esse é um ponto fundamental. Então, algumas vezes o adolescente ele pode estar sentindo um desconforto e não conseguir nomear esse desconforto. E por meio das reações do corpo, né,
sendo emoções básicas ou emoções que não são as básicas, é possível a gente entender o que esse adolescente tá sentindo e ajudá-lo, então, a nomear. Então, essa parte, né, de consciência emocional é fundamental, porque aos poucos o adolescente vai identificando o que ele está sentindo e vai nomeando o que ele está sentindo. Bem como é importante validar o sentimento. A validação é um processo muito importante, independente de fase de desenvolvimento, na infância, na adolescência, na vida adulta, né? Então, é estar aberto a escutar esse adolescente e validar o que ele está sentindo. Então, é diferente de dizer não sinta raiva, e sim, né? Pode me falar mais sobre o que você está sentindo, né? É uma troca, então, de palavras que é extremamente importante. É estar disposto, a estar aberto a escutar o sentimento daquele adolescente. Porque tem uma parte bem importante que é a modelagem do comportamento. Então, o adolescente, a criança e o adolescente, eles têm nos educadores e também, principalmente nos pais, moldes. Então, conforme eles vão observando que os pais estão se comportando, né? Conforme eles vão observando que tal, por vezes, eles não vão sendo validados quanto aos seus sentimentos, eles podem não falar sobre, eles podem, né, não entender o que eles estão sentindo. Então, isso é extremamente importante. Bem como, né, de certa forma, ensiná-los a lidar com alguns conflitos de uma forma mais construtiva, respeitosa, né? Por meio da conscientização das emoções e sempre incentivando a comunicação daquilo que se está sentindo, do que se está sentindo e no momento que se está sentindo. Bom, então, quais as emoções, né? Quais as emoções que esses adolescentes experimentam na adolescência? Será que são diferentes das emoções que se experimenta na vida adulta, que se experimenta na infância? Então, aqui a gente tem, né, algumas emoções. Tem a felicidade, né? Que é aqueles momentos, então, que o adolescente se sente mais feliz, mais conectado com suas conquistas pessoais, com as suas amizades. É um momento, como já pontuei, que existe um certo afastamento dos pais e aproximação dos pares para compartilhar, né, momentos e situações especiais. Para alguns também está na realização acadêmica, em algumas atividades, em alguns lazeres, isso vão trazendo, então, um universo, né, amplo, onde esse adolescente se sente feliz. A tristeza, ela pode ser entendida e compreendida, principalmente quando esse adolescente pode ter desafios acadêmicos que ele não consegue lidar, onde existem ambientes de conflitos familiares, de conflitos com os amigos constantes, onde existem perdas, né? Então, esses são alguns das situações. A raiva, por sua vez, né, ela pode acontecer principalmente quando esse adolescente se frustra, quando esse adolescente se sente injustiçado, em conflitos interpessoais também. O medo, então, de situações desconhecidas. Todos nós sentimos medos de situações que a gente não conhece, né? Então, também acontece na adolescência, de ameaças que eles podem acabar se sentindo ameaçados, desafios sociais devido pensarem o que será que a sociedade espera de mim agora, né? Não sou mais criança. O que será que meus pais esperam de mim? Né? E às vezes isso está muito mais relacionado àquilo mesmo que eles criam. E vergonha e constrangimento, né? Também porque é um período onde eles se sentem mais expostos e também se sentem mais julgados, algumas vezes. E a ansiedade? Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, porque é um sentimento que muitos adolescentes experimentam e que, por vezes, afeta e muito tanto a vida cotidiana quanto o bem-estar emocional.
e pode ser percebido principalmente, né, em momentos de pressão, ou seja, é um momento onde existe uma maior carga de trabalho escolar. Existem mais exames, se a gente for comparar, né, ali com os primeiros anos, né? Existe também, às vezes, um desejo intenso de obter boas notas e expectativas que esse adolescente cria e que não consegue muitas vezes alcançar, uma preocupação com o futuro, né? Já pontuei algumas situações, mas às vezes relacionadas a o que eu vou ser daqui a pouco, né? Eu preciso decidir o que vou ser. Interações sociais, quando esse adolescente ele não consegue se encaixar, ele não consegue fazer amigos, ele não consegue lidar com grupos sociais, mas ele deseja pertencer a um grupo. E muitas vezes ele se sente rejeitado, né? Então também acaba levando a um certo nível de ansiedade, o medo do desconhecido, de situações que não se conhece, de eventos inesperados, quando ele se exige muito a chegar num nível de perfeição que esse adolescente não consegue atingir. E automaticamente ele se frustra, automaticamente ele se sente ansioso. Também quando ele se compara com os demais colegas ou com os outros adolescentes e percebe que não está à altura daquele adolescente, se colocando os outros adolescentes num patamar mais alto. Então, todos esses pontos, né, geram muita ansiedade no adolescente. Porém, é importante a gente definir ansiedade patológica de ansiedade, né? A ansiedade, ela vai ter uma função bastante importante, assim como os demais sentimentos, né? Que é de nos proteger. Então, a ansiedade patológica ou transtorno de ansiedade, se formos analisar no DSM-5, que é um manual, né, que a gente usa na psicologia, além desses pontos aqui, vão existir outros pontos para e uma avaliação, né, de um tempo para chegar a um diagnóstico, isso é bem importante de pontuar, mas a gente pode diferenciar em relação a uma ansiedade patológica, em relação à intensidade, à duração, né, e ao impacto que vai causar na vida, então, daquele adolescente, o impacto no bem-estar emocional e na vida diária. E a ansiedade, ela é considerada normal ou natural ou saudável quando ela é parte da resposta do organismo ao estresse, às situações desafiadoras. Se eu me sinto ansiosa com uma prova que eu vou ter que fazer daqui a 3 dias, a minha resposta pode ser estudar. Mas se essa minha ansiedade ultrapassa dos limites, me trava e eu tenho uma série de outras complicações, aí eu posso começar a me preocupar. E a mesma coisa serve, então, para a gente diferenciar uma tristeza patológica da tristeza, que é uma emoção. Então, a tristeza patológica ou depressão, né, ela também vai seguir uma série de critérios que estão justificados ali no DSM-5, além de uma intensidade, uma duração e um impacto que vai trazer prejuízo, então, para a vida desse adolescente. E a tristeza, ela vai ser uma resposta, então, uma reação natural, quando a gente experimenta respostas a situações dolorosas, né, a perdas, a situações que nos desafiam. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação e entender a tristeza também como parte da nossa experiência humana. Então, aqui a gente traz algumas dicas para trabalhar as emoções. Essa primeira dica, então, é a atenção plena no chocolate. Ela é uma técnica dentro do Mindfulness, que é um conjunto de técnicas que é focada no presente, na qual pode ser, então, utilizada em sala de aula, onde o que vai ser utilizado, né, vai ser uma caixa, que pode ser uma caixa de bis ou uma caixa de chocolate, e ela é realizada da seguinte forma: o professor, né, ele pode pedir, então,
para entregar para cada aluno um chocolate pequeno e pedir para eles apenas abrirem a embalagem. E aos poucos, né, e muito aos poucos, pedindo para eles fazerem cada parte, então, dessa atividade. A próxima seria, então, inalar o aroma, deixar que esse aroma domine, né? Que se quebre esse pedaço do chocolate e se observe, e que deixe, então, que os olhos da criança, desse adolescente, examine cada detalhe desse chocolate antes de colocá-lo na boca. Quando colocá-lo na boca, apenas um pedaço, manter, então, sobre a língua e deixar esse chocolate derreter por si só, observando que tu vai tendo vontade de sugá-lo, mas tu ainda não vai mastigá-lo. Aos poucos, tu pode ir dizendo que o chocolate ele possui mais de 300 sabores diferentes e que a gente não percebe isso. E ver se esse adolescente consegue, então, sentir um desses sabores. Caso perceba que a mente vai divagando, e é natural que isso aconteça, apenas se observe para onde esse pensamento foi e depois se conduzir suavemente de volta para o momento presente. E até que o chocolate ele vai, então, derretendo por completo na boca e tu pode, então, engolindo de forma lenta e atenta, deixando, então, que esse chocolate escorra pela garganta e repetindo esse processo. Pode se perguntar para esse adolescente como ele se sentiu, se o chocolate pareceu mais gostoso dessa vez, né? Que se observou todos esses aspectos. Geralmente, né, quando tu conversa com um adolescente, ele relata que ele se focou muito mais e que ele percebeu, né, pontos que até antes ele não percebia. Uma outra forma também de se trabalhar com os adolescentes sobre as emoções é essa atividade denominada Monstro das Emoções. O material que tu vai precisar são apenas alguns lápis de cor e papel. E o trabalho ele pode ser individual, mas ele é bastante rico quando ele é grupal. Então, se pode ser entre torno de 4, 5, 6 pessoas no grupo, e ele tem essa finalidade, então, de se discutir antes, né? Tu apresenta as emoções, fala sobre as emoções, sobre estratégias para lidar com as emoções. E depois tu propõe, então, que cada grupo desenhe uma das emoções. E que esse grupo, né, além de desenhar a emoção como ele imagina, crie um nome para essa emoção. E depois, então, permite-se que esse grupo fale sobre a emoção que criou, sobre o nome que criou e maneiras como lidar com essa emoção. E aqui a gente também deixa algumas indicações, então, de livros, né? E também esse primeiro Sentimentos e Pensamentos são perguntas que podem ajudar o adolescente a falar sobre o que ele está sentindo. Muito obrigada, gurias. Eu vou passar novamente a palavra para a Graziele Fernandes e aí depois eu encaminho para as palavras finais de vocês. Aos colegas que estão assistindo esse Café na Janela, não esqueçam, provavelmente já está aqui na tela, o link para vocês preencherem para a presença e respectiva certificação. Grazi, tuas palavras finais. Então, Ana Cláudia, Helenise, Pamela, mais uma vez obrigada pela presença, mais uma vez obrigada, né, por compartilharmos conhecimento. Precisamos falar sobre saúde mental na escola, precisamos falar sobre emoções e sentimentos. Eu acho que é extremamente importante, pensando também neste período de final de ano, em que os adolescentes e as crianças estão envolvidos com as provas finais, com tantas demandas, né, escolares. Eu acho que é importante sempre nós termos um pouquinho deste olhar para esses estudantes, né? Agradecemos a presença de vocês e eu vou passar a palavra para a Ju, nossa parceira lá da Casa de Formação. Obrigada também, Ju, por se disponibilizar
a gravar esse café para a gente, né? E é sempre uma alegria a gente compartilhar conhecimentos. Obrigada. Eu agradeço e eu gostei muito assim de ver, além de dados, né, que a gente sabe que tem muitas colegas que se debruçaram, inclusive da área da saúde, ao longo da pandemia, esses impactos que a gente vem sofrendo, nós da educação, né? Então eu gostei muito da fala da Helenice quando traz esses dados e vendo realmente aquilo que a gente vem sofrendo até agora, né? Eu gostei muito também da fala da Ana Cláudia por trazer também outros elementos e desdobrando esse assunto já para a questão dessa educação emocional, com bastante elementos desde a educação infantil. E aí a conclusão da Pamela, né, que dá sequência talvez aí a fala da Ana Cláudia, trazendo então a importância dessa educação emocional também em outras etapas, né, da vida, como a vida adulta, como a adolescência, que é também ali no ensino fundamental, esses estudantes que a gente tem lá nas escolas. Gurias, muito obrigado, sabe, vocês conseguiram nos trazer muitos elementos e para compartilhar com a nossa rede, né, com os professores, para a gente, quem sabe, ter um final de ano aí, enfim, que seja significativo para esses estudantes, com menos pressão, que eles possam, enfim, pensar em proposições junto a esses estudantes, enfim, ser mais empáticos também, né, a esse desenvolvimento, desde lá da primeira infância. Obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra, então, primeiro para a Helenice, depois a Ana Cláudia, depois a Pamela. Suas palavras finais, tá ok? Gurias, então eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Sempre gosto muito de falar sobre esse assunto, estou sempre super disponível. Espero que tenha conseguido contribuir um pouquinho aí com a prática de vocês e permaneço à disposição, então. A gente deixou os nossos contatos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, permaneço à disposição. Muito obrigada, foi um café na janela bem proveitoso. Gostaria também de agradecer o espaço, né, e o convite realizado pela Grazi. Muito obrigado pelo acolhimento de vocês. É muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho, né, das nossas intervenções realizadas aqui na cidade de Santa Maria, mas também podemos, né, pensar em possibilidades de estar divulgando os materiais psicoeducativos realizados, né, através dos nossos projetos para outras instituições. Agradeço de coração o espaço. Eu faço das palavras das meninas as minhas palavras, agradeço então pelo convite da Grazi, para a gente estar aqui hoje falando no café na janela, e me coloco à disposição também. Muito obrigada. Gurias, obrigada então, colegas, espero que vocês aproveitem muito esse café na janela, vocês não têm contatos aí, vocês vão ficar com esse material, vai estar disponibilizado no site da Escola de Formação, vocês vão ter o contato aí das nossas convidadas também, caso vocês queiram entrar em contato, enfim, até os próximos, muito obrigada. Olá! Oi, Grazi! Então vamos lá, vamos dar as boas-vindas novamente. Ai, que medo de errar o nome da Pamela. Ficou bonito agora ficou bem, gostei.